Esse foi o trabalho de hoje. E se você quiser saber como foi, como se deu esse trabalho de hoje, eu convido você a ficar acompanhar os stories as documentações que eu coloquei na minha página, e aí você vai estar por dentro do que a gente fez hoje, como é que a gente fez, e qualquer dúvida, obviamente, vocês podem mandar, ok? Bom, vamos entrar agora no ponto de hoje, que é acompanhamento técnico de empreendimentos licenciados. Essa semana eu recebi muitas perguntas interessantíssimas sobre serviços ambientais na prática. E eu adoro receber essas perguntas, porque é uma forma de eu saber que eu estou realmente ajudando vocês a entenderem um pouco da prática, do que você vai fazer depois da faculdade, que é o que a faculdade não nos prepara tanto, né? A gente sabe que não há uma preparação muito adequada do que vai acontecer depois. E quando vocês me mandam perguntas, quando vocês me mandam mensagens, para mim é muito gratificante, porque eu sei que de uma forma ou de outra eu estou ajudando vocês, que vocês estão tendo a confiança de me fazerem perguntas, tá? Então, eu sempre considero as perguntas que vocês me mandam na elaboração dos meus vídeos, na elaboração dos meus conteúdos e na elaboração das minhas lives, ok? E essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante da Eli Carla, que foi assim: ela é engenheira ambiental e ela me mandou a seguinte pergunta: como é que eu procedo em um licenciamento ambiental de um empreendimento eólico? Essa pergunta é uma pergunta pequena, mas ela já tem no seu contexto um conteúdo bastante diverso. Como é que eu, do zero, consigo proceder na prática um processo de licenciamento ambiental de um empreendimento eólico? Nem que não seja um empreendimento eólico, um empreendimento, do ponto de vista geral. Como é que eu consigo, por exemplo, se nesse momento um potencial cliente seu, um empreendedor, chegar para você e dizer: eu estou precisando licenciar o meu empreendimento, como é que você ia proceder? Como é que você ia conversar com esse seu potencial cliente? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou contextualizar o tema de hoje, que é acompanhamento técnico de empreendimentos licenciáveis, dentro de uma prática de consultoria ambiental. Como proceder em processos de licenciamento. E essa é a nossa missão de hoje. À medida que eu vou falando, pessoal, vocês estão totalmente livres para fazer perguntas, tá? Questionarem, e a gente vai atender o máximo possível todas as perguntas que porventura vierem a surgir. Meu objetivo é ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente procede? Não existe uma metodologia padronizada para se proceder uma consultoria ambiental especializada em licenciamento. Cada consultor, cada profissional, ele elabora sua metodologia de acordo com os recursos disponíveis que ele tem e de acordo com o resultado que ele quer gerar. Sempre lembrando que toda metodologia tem que ser dimensionada, tem que ser planejada, tendo como referência o resultado que você quer gerar para o seu cliente, para o seu potencial cliente. Então, primeiro você tem que ter clareza do seu resultado que você precisa gerar para, posteriormente, você planejar a sua metodologia, que são os seus serviços ambientais. Então, como a gente procede no licenciamento? Eu vou dizer para vocês a metodologia que eu utilizo para proceder um processo de licenciamento ambiental de determinado empreendimento, seja ele qual for, tá? A pergunta da Eli Carla foi específica para empreendimento eólico, mas aí eu vou diversificar e vou mostrar para vocês o modelo que eu utilizo para proceder em qualquer processo de licenciamento. Eu divido o processo de consultoria ambiental em 3 fases. Quais são essas 3 fases? Primeiro, diagnóstico, pré-licenciamento. Fase 2, aplicação efetiva do processo de licenciamento ambiental. E fase 3, fase pós-licenciamento ambiental. Essas 3 fases contemplam todo o passo a passo de atividades que eu utilizo na minha consultoria ambiental, no meu processo de consultoria ambiental. Lembrando que o consultor ambiental e licenciamento, ele é o profissional responsável pela gestão do licenciamento ambiental daquele empreendimento. E essa gestão do processo de licenciamento ambiental, ele se estende para o antes
e o depois do processo de licenciamento. Ele não acaba quando a licença ambiental ela é emitida. Ele tem um caráter contínuo, periódico. E eu vou explicar para vocês também o porquê que a consultoria ambiental e licenciamento tem esse caráter contínuo e periódico. A fase 1, que é a primeira coisa que vocês têm que fazer quando se trata de uma consultoria ambiental e licenciamento, é a fase de diagnóstico pré-licenciamento. O que é essa fase 1? A fase 1, ela diz respeito à coleta de todas as informações necessárias para que você tenha o suprimento técnico e de informações necessárias para você iniciar os processos de licenciamento ambiental de um empreendimento. E essa fase 1, ela é dividida em 3 etapas. A minha metodologia, dividida em 3 etapas. Primeira coisa que você faz em uma consultoria ambiental e licenciamento é verificar se o empreendimento ou atividade, objeto da sua análise, da sua consultoria, ela é licenciável ou não. Por quê? Porque embora existam vários empreendimentos, uma grande diversidade de empreendimentos que se caracterizem como empreendimentos licenciáveis, no que diz respeito à resolução CONAMA 237 de 97, existem algumas atividades, embora muito poucas, tá, que não se enquadram como atividade licenciável. Vou dar um exemplo para vocês. Um empreendimento de revenda de madeira, como, por exemplo, material de construção, madeira, galho, se a atividade é só revenda, ela não necessariamente vai precisar de um processo de licenciamento ambiental, conforme a gente sabe que é um processo bastante rígido, né, conforme a legislação atual. Então, para esse tipo de atividade, revenda de artefatos produzidos a partir da madeira para a construção civil, tá? Depósito de construção civil, ele não precisa de um licenciamento, ele precisa ter um controle, da madeira, do material, da matéria-prima de origem florestal que está entrando, mas não necessariamente ele vai precisar de um processo de licenciamento ambiental. Então, se eu for fazer uma consultoria de um empreendimento dessa natureza, a primeira etapa é saber se ele é licenciável ou não. E aí eu vou verificar na legislação do meu estado, porque o licenciamento, via de regra, para impactos regionais, ele é estadual, e eu vou verificar se aquela atividade está contemplada como uma atividade licenciável dentro da legislação estadual. Okay? Verificando, eu consigo saber se ele é ou não. Se ele for licenciável, ou seja, a primeira pergunta é saber se ele é licenciável ou não. Se ele for licenciável, aí nós vamos para a segunda etapa. Qual o órgão ambiental competente por aquele licenciamento? Por que essa pergunta é importante, pessoal? Porque é o seguinte, existe a Lei Complementar 140, que ela flexibiliza e justifica juridicamente o compartilhamento entre as competências sobre o licenciamento ambiental, entre municípios, Estado e União. Então, ele diversifica, ele descentraliza a autoridade jurídica sobre o licenciamento ambiental. Então, existem algumas atividades que o órgão ambiental do Estado licencia e existem atividades que o município pode licenciar, que o órgão municipal ou a Secretaria de Meio Ambiente ou uma autarquia voltada para esse fim tem a competência para licenciar. Vou dar um exemplo. Aqui no estado do Ceará, que é onde eu faço meus trabalhos de consultoria, nós temos vários municípios que têm essa competência para licenciar. Inclusive, existe uma discussão muito grande sobre o licenciamento municipal. Existem ainda muitas discussões, isso é um conceito que não é tão velho, é um conceito que é um pouco recente, tá? E existe uma série de discussões, porque a gente sabe que a maioria dos municípios, principalmente nos interiores do estado e tal, eles não têm assim, o recurso necessário para ter uma equipe técnica que justifique juridicamente a competência pelo licenciamento. Então, existe aí, em nível nacional, uma discussão sobre essa questão do licenciamento municipal. Mas, por exemplo, aqui no estado, nós temos vários municípios que licenciam. O Juazeiro do Norte, que é o município que eu atuo mais
diretamente, que é onde está instalada a minha consultoria ambiental, ele é um exemplo de município do estado do Ceará que pode licenciar. Então, nós temos várias atividades onde o município licencia. Por exemplo, extração mineral, quando essa finalidade é diretamente para uso na construção civil. O município tem uma autarquia, que é a autarquia de meio ambiente do Juazeiro, que faz o licenciamento de extração mineral para fins de uso direto na construção civil. Se a extração mineral for para fins de rocha ornamental, a competência já sai do órgão municipal e vai para o órgão estadual. Então, existe aí uma série de atividades que não necessariamente vai ser licenciado pelo Estado. Tá? Então, é importante que, após verificar se o empreendimento é licenciável, verificando se o empreendimento é licenciável, você também vai saber a atividade, a natureza da atividade. E sabendo a natureza da atividade, sabendo que o empreendimento é licenciável, o segundo passo é saber qual o órgão ambiental competente por aquele licenciamento. Ok? Então, essas são as duas primeiras fases. Sabendo essas duas primeiras fases, a gente vai para a terceira etapa. Inclusive, nós estamos falando da fase 1 ainda, fase de diagnóstico pré-licenciamento. A terceira etapa é qual a modalidade de licenciamento ambiental que mais vai se adequar ao caso específico que eu estou prestando a consultoria. Aí você pode perguntar, mas por que só no final é que eu vou saber sobre a modalidade do licenciamento? Porque existem vários tipos de modalidades que cada órgão ambiental de cada estado, que é pautado juridicamente por uma resolução feita pelo Conselho, o Conselho Estadual, que ele oferece como modalidade de licenciamento. Não existe apenas, pessoal, aquelas três modalidades, aquelas três famosas modalidades que a gente sabe, a gente vê na faculdade, que é licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Existem alguns órgãos ambientais que oferecem uma amplitude de diversidade de modalidades de licenciamento, dependendo da atividade. Eu vou dar um exemplo. Aqui no estado do Ceará, aquelas famosas revendas de gás de liquefeito e petróleo, que é o gás de cozinha, mais comumente chamado, existe uma modalidade de licença ambiental única para essa atividade aqui no estado do Ceará. Esse tipo de atividade é licenciado pelo órgão estadual e a resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente aqui do estado, ele flexibiliza para esse tipo de atividade, tá, uma oportunidade de uma modalidade de licença ambiental única. Então, ou seja, ele pega os três processos, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, e flexibiliza em uma só licença. Isso é para todas as atividades? Não. Depende da natureza da atividade. Então, quando a gente identifica se o empreendimento é licenciável ou não, quando a gente avança um pouco mais e define qual o órgão ambiental competente por aquele licenciamento, tendo em consideração a legislação estadual, as resoluções do Conselho do Estado, e quando a gente verifica a modalidade adequada, a gente consegue iniciar e finalizar a fase 1, que é a fase de diagnóstico pré-licenciamento. Respondendo essas três perguntas, nós temos todo o suprimento técnico de informação necessária para iniciar a fase 2, que é a fase de aplicação efetiva do licenciamento ambiental. Eu vou ler aqui alguns comentários que eu achei interessante. A Agros Biocomercial comentou: deixa eu só baixar aqui, trabalhamos com manejo de fauna, a autorização parece um pouco um processo de licenciamento. Cabe ao consultor analisar a viabilidade do negócio antes de gerar um orçamento ao cliente. Muito interessante sua observação, tá? E é interessante você falar isso, que muitos processos de licenciamento, dependendo da localização, né, se, por exemplo, nós já trabalhamos em um licenciamento ambiental de uma extração mineral dentro de uma unidade de conservação, tá? E quando está dentro de uma unidade de conservação, necessariamente o ICMBio ele tem que se pronunciar. O órgão ambiental ele solicita que o ICMBio se pronuncie
quanto para emitir ou não uma autorização para que o órgão ambiental dê continuidade ao processo de licenciamento. E nesse caso específico que a gente fez, foi uma licença prévia para a extração de granito dentro da unidade de conservação federal, era uma área de preservação ambiental, ok? Uma APA. E aí, o que acontece? O ICMBio solicitou um estudo da fauna e da flora, e o objetivo era verificar se existia naquele ambiente espécies ameaçados de extinção, de acordo com a lista oficial do Ministério do Ambiente. Então, nós tivemos que fazer um inventário de fauna, foi feita toda uma metodologia com o apoio de vários biólogos, inclusive o biólogo é um profissional extremamente importante na consultoria ambiental de licenciamento, tá? Gosto muito de ressaltar isso nos vídeos. E foi um trabalho, e a gente constatou que não existia espécies ameaçadas. O ICMBio aprovou toda a metodologia e só após essa aprovação dessa metodologia, da análise de todos esses estudos, foi possível a gente avançar o processo de licenciamento dessa área. Então, é muito importante esses trabalhos paralelos ao processo de licenciamento ambiental. O Micael também fez uma pergunta: como estão as licenças ambientais atualmente? Acho que é Michael Michael Douglas. Essa pergunta é muito generalizada, né? Assim, a questão do licenciamento ambiental, a gente sabe que o objetivo prático é ter uma viabilidade ambiental ao empreendimento. O licenciamento é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, né? E o grande objetivo é esse, a gente conseguir compatibilizar a ideia de uma viabilidade ambiental aos empreendimentos, além da viabilidade econômica. E aí se ter aí o que a gente entende como uma sustentabilidade, o controle dos impactos. Então, as licenças ambientais, eles têm esse objetivo, tá? Então, o órgão ambiental, junto com os consultores e o empreendedor, eles visam alcançar essa viabilidade como um pré-requisito técnico para que haja o licenciamento. Ele age como um instrumento para se atingir a esse objetivo, tá? Então, muito interessante as perguntas de vocês podem ficar mandando no decorrer dessa apresentação. Passamos à fase 1, que é a fase de verificação, de diagnóstico pré-licenciamento. Sabendo responder aquelas 3 etapas que eu expliquei para vocês, beleza, Danilo? Muito bom a sua presença aqui, cara. Já a gente conversa sobre o que a gente combinou de conversar, sobre as atualizações na legislação ambiental, ok? Fica acompanhando aí qualquer dúvida que tu manda. Nós vamos agora para a fase 2, que é a aplicação efetiva do licenciamento ambiental. A gente só pode partir para a fase 2 quando a gente souber aquelas 3 respostas da fase 1 que eu mostrei para vocês anteriormente. E o que seria essa aplicação do licenciamento ambiental? A aplicação do licenciamento ambiental é justamente a aplicação das etapas do processo de licenciamento, a efetivação da prática do licenciamento ambiental daquele empreendimento, ok? A gente sabe que a resolução CONAMA a resolução CONAMA 237 de 97, ela dedica um artigo inteiro para falar sobre as etapas do processo de licenciamento ambiental. Se você dá uma olhada aí, pesquisar a resolução CONAMA 237 de 97, você vai ver um artigo onde está descrito as etapas do processo de licenciamento. Só que a descrição da resolução CONAMA, das etapas do processo de licenciamento, ela é muito, eu diria que ela é muito generalizada e ela está muito voltada para o licenciamento ambiental de competência da União, ou seja, que o IBAMA ele vai estar, em parceria com outros órgãos ambientais, vai estar sendo responsável. Então, no intuito de tornar essas etapas mais adequadas à nossa realidade geral, aos empreendimentos que nós temos acesso, que são empreendimentos de impacto local e de impacto regional, de competência dos estados e dos municípios, tá? Eu sempre utilizo um organograma de licenciamento prático, de modo a compatibilizar mais com a nossa realidade. Então, eu sempre digo que o licenciamento ambiental, ele é composto por 4 etapas. Primeira etapa é a etapa de descrição dos documentos, estudos e projetos ambientais necessários para o início do processo de licenciamento. A segunda etapa, que é a etapa de requerimento, tá? É a formalização do pedido de licenciamento ambiental, que é a segunda parte. A terceira etapa é uma etapa de análise, tá? E a quarta etapa é a etapa de parecer. Então, eu compatibilizo
o licenciamento ambiental de nível estadual e municipal nessas 4 etapas, tendo como referência aquele artigo da Resolução CONAMA 237, de 97, que generaliza as etapas do processo de licenciamento ambiental. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. O que seria a etapa 1? Descrição dos estudos, projetos, documentos para iniciar o processo. Seria toda a demanda que é descrita em parceria com o empreendedor, o consultor e o órgão ambiental, para que haja a possibilidade de iniciar o processo de licenciamento. Você chega no órgão ambiental e diz, olha, eu já tenho uma natureza da atividade, eu já sei qual é o órgão ambiental competente que vai licenciar, e eu também já sei qual é a modalidade de licenciamento que eu vou estar utilizando nesse caso específico. E eu quero saber de você, no caso você está conversando com o órgão ambiental, o que é necessário a gente trazer de documento, de estudo e de projeto ambiental para que a gente possa formalizar o pedido, o requerimento dessa licença ambiental, essa respectiva licença ambiental. Então, o órgão ambiental ele vai te dar um checklist, tá? Contendo todos os documentos necessários para que você inicie o processo, e esses documentos estão totalmente relacionados à atividade que você vai licenciar e à modalidade de licenciamento que você vai aplicar no caso específico lá, ok? Então, essa atividade de disponibilizar um checklist de documentos, muitas vezes é feito de forma eletrônica. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, o órgão ambiental do estado, que é a SEMASSE, ela disponibiliza no seu site oficial um portal lá, onde você pode simular os checklists de documentos, tá, para determinado licenciamento ambiental, dependendo da atividade, dependendo da modalidade. Okay? Então, eu consigo fazer isso através de uma busca no site oficial. Lá tem um portal onde você consegue simular. Você vai preenchendo as informações, você vai, por exemplo, atividade vai ser essa. Qual é o tipo de licenciamento? É uma licença de operação, é uma regularização, é uma licença prévia, é uma licença ambiental única, tem vários tipos de modalidades diferentes, tá? Você vai preenchendo as informações e no final ele dá um checklist, ok? Em caso de dúvida, obviamente que esse sistema ele não vai contemplar todas as demandas, porque são uma demanda muito diversa. Então, vão ter casos que vai gerar dúvida na hora que você está preenchimento. Vai ter algum caso específico que prova que, porventura, não vai estar contemplado nesse sistema eletrônico. E aí, o órgão ambiental ele tem toda a necessidade, tá, de estar lhe orientando. Ele tem essa obrigação jurídica de orientar o consultor ou o empreendedor em qualquer dúvida sobre o seu licenciamento ambiental. Então, se você está preenchendo lá os dados, eu não sei se no estado de vocês podem dizer aí nos comentários se no estado de vocês o órgão ambiental disponibiliza esse meio eletrônico de liberar os checklists. Talvez alguns de vocês já tenham pesquisado, caso já tenham pesquisado, vocês podem dizer se vocês sabem ou não se eles disponibilizam, tá? E aí, se ele disponibiliza, provavelmente lá não vai ter tudo. Então, você pode entrar em contato com o órgão ambiental e o órgão ambiental ele tem a obrigação jurídica de lhe orientar. Muitas vezes aconteceu comigo como consultor ambiental, ok? E olha, o Agro teve um comentário, nosso sistema eletrônico fundamental para isso é o CISFAUNA do IBAMA, exatamente, é nesse contexto mesmo. A SEMASSE, que é o órgão aqui do estado, ele disponibiliza um sistema eletrônico para você fazer esse trabalho de licenciamento, tá? O ICMBio também tem um dispositivo eletrônico e os órgãos ambientais sempre estão disponíveis para tirar todas as dúvidas, inclusive isso é uma obrigação deles, uma obrigação jurídica, prestar todo e qualquer esclarecimento, tá? Então, não saber quais são os documentos para aquele licenciamento não vai ser uma desculpa para você não iniciar seus trabalhos, ok? Você pode entrar em contato com o órgão ambiental vai lhe orientar da melhor forma possível, ok? Então, a fase 1 é essa, a primeira etapa da fase 2 é justamente essa, você recolher esse checklist, você vai pegar todos os documentos necessários, e aí eu posso até citar alguns, que são, na minha opinião, universais. Você vai ter lá o memorial descritivo, que eu já falei para vocês em alguns vídeos, tá? Que, na minha opinião, é um dos documentos mais importantes do processo de licenciamento,
tá? Que é como você, que é tipo a identidade do empreendimento que você está prestando a consultoria. Você vai dizer lá uma série de informações específicas do licenciamento ambiental, dos aspectos ambientais daquele empreendimento. Por exemplo, você vai estar falando lá o fluxograma do processo produtivo, se for uma indústria. Você vai estar dizendo lá quais são os aspectos, quais são os impactos, a questão da geração de resíduos, quanto de resíduo que gera, visões específicas dos aspectos e impactos ambientais daquele empreendimento. E isso você vai dar o suprimento técnico necessário para que o órgão ambiental conduza o processo de licenciamento nas etapas seguintes, que eu vou explicar para vocês agora. Após essa descrição, você ter clareza do que realmente você precisa, e mais uma vez eu ressalto, caso de dúvida, entre em contato com o órgão ambiental, porque uma vez que você requerer um processo, se tiver problema na documentação, você não pode voltar atrás simplesmente. Aconteceu comigo no início da minha carreira, de eu dar entrada em processos, e na verdade a modalidade não ser aquela, na verdade o documento não ser bem aquele, e aí eu tive que iniciar o processo novamente, e aí você sabe que tem uma demanda de tempo. E esse erro eu cometi simplesmente porque eu não consultei o órgão. Então, em caso de dúvida, liga para o órgão ambiental, marca uma reunião se for o caso e tira todas as suas dúvidas. Eles têm que esclarecer e eles são muito prestativos, eles jamais vão negar uma informação para você, ok, galera? Então, a partir do momento que nós temos a clareza do que precisa, nós vamos para a etapa 2, que é a etapa de requerimento. O que é esse requerimento? É a formalização do pedido. Você não já sabe o que precisa levar? Então você reúne tudo, do jeito que o órgão ambiental disser para você fazer, as documentações, os documentos, os projetos e estudos que ele determinar que você leve, você tem que levar do jeito que ele falou para levar. Eles vão conferir, tá? E se tiver tudo ok, se tudo aquilo que foi exigido no início tiver lá direitinho, eles vão conferir ponto a ponto. Se tiver alguma dúvida, ele vai lhe perguntar, e aí você vai esclarecer. É importante, inclusive, que você vá protocolar o processo, porque às vezes a gente manda uma pessoa aí e essa pessoa não trabalhou na etapa 1 e não sabe responder um questionamento, isso pode gerar um problema, já aconteceu também comigo, tá? Isso serve de experiência para que vocês não errem o que eu errei no início também, tá? Então, eles vão conferir e se tiver tudo ok, eles vão oficializar o pedido, vão te entregar o que a gente chama de protocolo. Lá nesse protocolo, é um documento que eles te entregam, oficializando que você apresentou os documentos e que a partir daquele momento o processo essencialmente está requerido. Okay? Você recebe um número de controle e geralmente esse controle de como está o andamento do processo é feito também eletronicamente, a partir desse número. Como é que é feito aqui no estado? Existe um portal, tá? Que você coloca um número e você consegue consultar como é que está o processo de licenciamento. E além desse consulta eletrônica, você também pode consultar presencialmente ou via telefone. Você liga, tem lá um número, e aí você consegue saber como é que está o processo de licenciamento. Interessante também falar para vocês, alguns estados já implementaram um sistema de requerimento eletrônico, ou seja, não necessariamente você precisa levar os documentos até o órgão ambiental. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, eu consigo requerer, oficializar o requerimento ou protocolar o processo de requerimento online, pelo portal aqui. Eu mando os documentos, anexo, lá eles explicam bem direitinho como é que a gente faz, e eu mando tudo para lá e eletronicamente eles vão me dando um feedback de que já está tudo ok, eles vão conferir. Se tiver alguma pendência, aparece lá uma mensagem, tá? No portal do empreendedor, que tem uma pendência, dizendo o que é, e você vai estar cumprindo essa pendência. Então, em alguns órgãos ambientais, geralmente, na maioria dos órgãos ambientais do Estado, esse sistema eletrônico já é implementado. E é recente, aqui no estado do Ceará é recente, não faz tanto tempo assim que já está dessa forma. Alguns órgãos realmente você tem que levar, principalmente órgãos municipais, tá, galera? Nos órgãos municipais, no licenciamento municipal, geralmente você tem que levar os documentos. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, eu não tenho conhecimento de nenhum município que implementou esse sistema eletrônico de protocolo. Você tem que ainda fazer a moda antiga, levar os documentos, uma pilha de papéis enorme, geralmente são muitos documentos que eles pedem, e eles pedem porque é necessário, tá? Eles têm que ter todo o conhecimento daquela situação para poder conduzir.
de forma correta o licenciamento e você leva para lá, eles conferem e lhe devolvem um protocolo. E aí a gente finaliza a etapa 2 dessa fase 2, que é a fase de efetivo licenciamento, da aplicação do processo de licenciamento. A partir do momento que a gente oficializa o requerimento, nós vamos para a fase 3. A etapa 3, que é a etapa de análise. A gente apresentou uma série de documentos. A gente apresentou o memorial descritivo, outro documento técnico, que é universal, são plantas georreferenciadas. Então, é outra atividade que você também, que é da área do meio ambiente, tem que procurar aprender a fazer mapas, plantas georreferenciadas, trabalhar noções de geoprocessamento. É importante porque está presente em praticamente todos os processos de licenciamento. Tá? Então, é um documento universal que se pede no início. Tá? Então, você vai apresentar plantas, você vai apresentar memorial descritivo, você vai apresentar uma série de documentos, e aí o órgão ambiental, representado por um servidor público, um técnico, tá? Eles vão conferir tudo que você apresentou nessa fase inicial. Você apresentou um memorial descritivo de uma indústria, e lá você disse que o fluxograma, primeiro você tem o preparo da matéria-prima, depois essa matéria-prima passa por um processamento e vai para a etapa de triagem, aí lá uma separação por algumas fases. Então ele vai analisar se o fluxograma, isso é um aspecto, por exemplo, se o fluxograma que você apresentou é realmente o fluxograma que é aplicável na indústria. Ou seja, eles vão no empreendimento, levando os documentos que você apresentou, tá? E lá eles vão olhar se tudo que você colocou no papel realmente está sendo utilizado. O Danilo perguntou aqui, todas essas etapas ainda são inerentes à licença prévia? São sim. Toda modalidade de licenciamento tem uma série de documentos a serem apresentados. Na licença prévia não é diferente. Quando eu dou entrada no processo de licença prévia, um dos documentos que são exigidos universalmente, independente da atividade, é o memorial descritivo. Porque, assim, a gente que estuda a área do meio ambiente, engenharia ambiental, biologia, tem muita essa questão da gente prever os impactos ambientais antes mesmo que eles estejam acontecendo, sacou? Então, a gente tem que colocar lá no memorial descritivo, por mais que seja uma licença prévia, que, assim, teoricamente, via de regra, não tem nada na área, a área está inalterada, a gente tem que prever quais são os impactos ambientais que aquela atividade ela vai gerar naquele meio. Então, a gente já sabe como é que vai ser o fluxograma daquela atividade. Se for uma extração mineral, como o exemplo que eu dei anteriormente, que a gente fez uma licença prévia de extração de granito, uma unidade de conservação, eu tive o desafio de dizer quais são os impactos e os aspectos daquela extração naquele meio, por mais que não tenha efetivamente a instalação de nada lá, é uma licença prévia. Mas aí o órgão ambiental exige isso da gente, ok? Então a gente tem que ter essa visão de futuro mesmo, de dizer, pronto, vai ter uma extração mineral aqui, os impactos serão esses. Quer dizer que serão efetivamente aqueles? Não. À medida que o empreendimento for avançando, for se instalando, vão surgir outros impactos, outros aspectos que a gente não previu 100%, mas a gente precisa ter uma visão representativa de quais são os efeitos positivos e negativos que aquele empreendimento vai causar naquele meio, por mais que seja uma licença prévia. Ok, Danilo? Então é justamente isso, por mais que seja uma licença prévia, você tem que também ter essa ideia de futuro, pensar no futuro. Quem trabalha com o meio ambiente tem que ter essa visão. Então, galera, essa é a etapa de análise. A etapa de análise eu considero, muito obrigado aí por ter parabenizado, é importante saber que a gente está ajudando de uma forma ou de outra, está mostrando conteúdo de valor. E, continuando, nessa etapa de análise, eu considero como uma das mais importantes do processo de licenciamento. Porque é lá onde tudo vai ser definido. Vou dizer para vocês alguns parâmetros importantes. Nem sempre, e eu diria que em 90% dos casos, os únicos documentos que você vai precisar apresentar no licenciamento vão ser aqueles que você apresentou no início. Ou seja, no início você apresenta uma série de documentos. 90% dos casos não serão só aqueles documentos que você vai apresentar no decorrer do processo. Sabe por que isso acontece? Porque na etapa de análise, o órgão ambiental, representado por um servidor, ele vai constatar a necessidade de documentação complementar. E isso acontece porque existem vários tipos de indústrias. Por exemplo, existe um processo de licenciamento padronizado, entre aspas, para a indústria de fabricação de artefatos cerâmicos, que são aqueles famosos tijolos de alvenaria que a gente conhece.
Só que existem várias metodologias diferentes de você produzir industrialmente o tijolo. Existem vários tipos de forno, existem vários tipos de tratamento da matéria-prima. Cada indústria tem sua metodologia. E essa metodologia interfere diretamente nos aspectos e nos impactos ambientais que aquele empreendimento vai ter. Então, quando você vai iniciar o processo de licenciamento, o órgão ambiental, ele não sabe, por exemplo, quais são as características específicas do forno que está sendo utilizado. Então, ele não tem como saber quais são as medidas de controle que ele precisa exigir do empreendedor, tá? Para aquele tipo específico de forno. Então, no início do processo, você entrega um documento chamado memorial descritivo, e nesse memorial descritivo tem todas as características daquele forno, daquelas etapas. E, sabendo dessas características, o órgão ambiental vai dizer agora, que eu sei do que se trata, eu preciso que o empreendedor apresente esses documentos. Por exemplo, um documento muito comum que é exigido, um estudo ambiental muito comum que é exigido no decorrer do processo é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tá? Nem todo empreendimento vai precisar apresentar um PGRS. Todo empreendimento que gera resíduo tem que ter um controle dos resíduos, mas esse controle dos resíduos não necessariamente precisa ser por um PGRS, da forma que a legislação diz que tem que ser. Então, o órgão ambiental ele só pode pedir, via de regra, um PGRS quando ele constata que há realmente a necessidade de um PGRS. Para ele constatar que há efetivamente uma necessidade de PGRS, ele tem que analisar os documentos iniciais, ok? Para poder realmente saber que tem a necessidade. Então, 90% dos casos, aqueles documentos iniciais que você apresentou, vai ser necessário complementar com outros documentos. Então, para mim, essa etapa de análise é a etapa mais importante do processo de licenciamento. Não só por isso, mas também porque ele vai verificar, o órgão ambiental representado pelo servidor vai verificar se todas aquelas informações que você colocou no início são verídicas, são representativas para aquele tipo de empreendimento. Okay? Então, é importante, toda vez que você for fazer um requerimento de um licenciamento ambiental, você visite a área quantas vezes for necessário, seja o mais representativo possível nas informações. Porque se o órgão ambiental verificar que há divergência de informação entre o que você disse e o que o ambiente apresenta para ele, vai ter problema, porque vai ter exigência, ele vai deixar bem claro que a informação que estava na página tal do memorial descritivo não condiz com a realidade vista no parecer, ele faz um parecer dizendo tudo isso, e isso não é legal para o seu trabalho. Tá? A necessidade de complementação, ela é normal, não tem problema nenhum, é comum que isso aconteça. Mas quando é uma complementação motivada por falta de informação verdadeira do empreendimento, que você se responsabilizou por dar, aí é um problema que você não pode ter, porque isso afeta diretamente a forma como o empreendedor vai olhar para você profissionalmente. Tá bom? Então tenha esse cuidado, não tem nada de extraordinário, não tem nada de difícil, mas tem que ter esse cuidado, tem que ter esse cuidado bastante claro de não apresentar nada que não exista, ok? Então essa é a etapa de análise, essa é a etapa mais importante. Depois da etapa de análise tem a quarta e última, que eu caracterizo, que é o parecer. Depois de concluída essa fase de análise, depois que ele pediu complementação e você apresentou, depois que ele analisou e viu que está tudo bem, ele faz o documento, ele, quando eu falo, é o servidor do órgão ambiental. Ele faz um documento chamado parecer técnico. E esse parecer técnico vai dizer se ele é favorável à emissão da licença ou não, ok? Então, é importante destacar isso, porque não é porque eu sou consultor ambiental, que eu estou fazendo os trabalhos conforme o órgão ambiental está pedindo, que necessariamente a licença ambiental vai ser emitida. Vai depender se o órgão ambiental vai entender que aquele ambiente, por exemplo, se for uma licença prévia, vai ter a capacidade de suportar aqueles impactos, ok? Então, pode acontecer de mesmo você apresentando tudo, mesmo você entregando tudo, fazendo todo o trabalho da forma correta, tá? Pode acontecer dele negar, dele dizer que não é favorável e ele vai ter que explicar o porquê que não é favorável. Isso é comum? Não. Isso não é comum. O
comum é que o consultor ambiental ele dedique todos os esforços para que haja uma viabilidade ambiental necessária para que a licença seja emitida. E ele mostre isso para o órgão ambiental. Use todos os artifícios necessários, sendo íntegro, tá, galera? Sendo íntegro. Se você vê que não tem viabilidade aquele empreendimento, um empreendimento localizado em uma área de preservação permanente, em uma unidade de conservação, então você não pode estar forçando a barra, querendo colocar o empreendimento lá na marra. Não é assim que se trabalha com consultoria. A gente tem que ser claro, tem que ser íntegro, tem que ser verdadeiro com o empreendedor. Ok? Quando dá certo, a gente compatibiliza, mas quando a gente vê que não tem como ter viabilidade, a gente tem que ser claro com o empreendedor e dizer que não tem como ter, na sua opinião técnica, depois de todos os esforços necessários, como ter viabilidade. Então, existe a possibilidade da licença não ser emitida, não é comum. E a quarta etapa é justamente isso. É um parecer dizendo que o órgão ambiental é favorável ou não. Sendo favorável, passa por uns trâmites internos do órgão e a licença é emitida e o empreendimento, após a licença emitida, pode iniciar suas atividades, no caso se for uma licença de operação, pode iniciar a instalação do seu empreendimento, se for uma licença de instalação, ou então já tem uma concepção inicial, no caso se for uma licença prévia, ok? Então, essas são as etapas do processo de licenciamento ambiental na prática, são essas 4 etapas. E assim a gente finaliza a fase 2, que é a fase do efetivo licenciamento ambiental do empreendimento. Ok, galera? E pronto, a licença foi emitida. E agora? Acaba a consultoria ambiental? De forma nenhuma. Sabe por que não acaba? E aí entra o caráter periódico e constante da consultoria. Porque quando a licença ela é emitida cheia de condicionantes. Ok, galera? Ela vem cheia de condicionantes, e condicionantes cada vez mais rígidas, que pedem relatórios periódicos, e essas condicionantes, a necessidade de cumprimento dessas condicionantes, formaliza a necessidade, formaliza juridicamente, justifica juridicamente a necessidade de um acompanhamento. Não adianta a gente trabalhar, se esforçar para uma licença ambiental ser emitida e deixar as condicionantes sem serem cumpridas, porque acontece em muitos casos da licença ser suspensa por falta de atendimento de condicionante, inclusive atendimento de condicionante fora do prazo. Então existem vários relatórios e aí onde entra o trabalho de acompanhamento técnico, que é o tema central. Vocês perceberam que todo esse tempo que a gente vem falando, a gente está falando mais ou menos uns 48 minutos, mais ou menos, sobre esse tema, tudo totalmente aqui voltado para a prática. Vocês entendem a quantidade de trabalhos que vocês podem estar oferecendo dentro do município de vocês, né? É uma diversidade enorme, é uma demanda muito grande, e o acompanhamento técnico está presente em todas essas fases que eu disse para você, e muito mais presente na fase 3, que é a fase de pós-licenciamento. Eu vou dizer para vocês, eu vou citar para vocês alguns exemplos. Existem relatórios, por exemplo, aqui no estado do Ceará, tem um relatório de acompanhamento e monitoramento ambiental. Todo ano, a partir da emissão da licença, anualmente, até o prazo de validade dela, você tem que apresentar esse relatório. E esse relatório é uma reunião de informações sobre todos os aspectos ambientais do empreendimento. Quantidade de resíduo que vem sendo produzida, quantidade de matéria-prima que vem sendo consumida, se houve algum evento fortuito que fez paralisação do empreendimento, por exemplo, é muito comum de extração mineral, em alguns casos, em época de chuva, a atividade para, porque as vias de acesso muitas vezes ficam inacessíveis, trazem um risco à segurança dos trabalhadores que fazem com que haja necessidade de paralisação temporária, provisória das atividades. Então, isso tem que ser informado no ramo. Como é que a gente informa isso se a gente não acompanha? Como é que a gente informa, por exemplo, a quantidade de resíduos de óleo lubrificante produzido num posto de combustível, se a gente não acompanha, se a gente não faz um monitoramento, se a gente não contabiliza essa quantidade de óleo? Não tem como, a não ser que a gente coloque informações mentirosas no relatório, que a gente jamais vai fazer isso, ok? Que não tem nenhuma lógica de fazer isso. Então, é necessário ter um acompanhamento. E esse acompanhamento técnico, ele é muito diversificado. Eu trouxe aqui, por exemplo, posto de combustível, indústria, o Ícaro Gama, ele fez uma pergunta interessante sobre indústria,
tá? Lava Jato, que são empreendimentos de lavagem de veículo e extração mineral. Todas essas atividades, pessoal, precisam necessariamente de um acompanhamento. Posto de combustível tem que apresentar esse relatório anual, esse relatório anual tem que estar dizendo a quantidade de resíduos, tem que estar fornecendo uma série de informações sobre resíduos, sobre matéria-prima, sobre quantidade de combustível que está sendo comercializado, tá? Então, isso tem que ser feito a partir de um monitoramento. No caso da indústria, o Ícaro Gama fez uma pergunta, eu documentei uma história quando eu estava fazendo um acompanhamento de uma indústria, que é cliente da consultoria, a gente estava fazendo justamente esse acompanhamento técnico. E ele falou, mas o que efetivamente um profissional da área do meio ambiente faz na indústria? Quais são as demandas? São várias demandas, desde a fase 1 até a fase 3 de pós-licenciamento. No caso que eu estava fazendo um monitoramento, porque eu preciso informar o órgão ambiental periodicamente quanto de resíduo está sendo gerado, quanto de matéria-prima de origem florestal está sendo consumida, tá? Quanto de óleo lubrificante do maquinário que trabalha constantemente na indústria está sendo produzido e qual é a destinação final dele. Então, isso eu só consigo me informar se eu tiver um acompanhamento periódico do empreendimento. Se eu não tiver um acompanhamento periódico do empreendimento, é impossível eu informar isso. Ok, galera? Então, a consultoria ambiental ela é constante durante toda a vida útil do empreendimento. Até quando o empreendimento vai fechar as atividades, é necessário ter uma consultoria. Porque se, por exemplo, for uma extração mineral, a primeira coisa que o órgão ambiental pede é que, primeiramente, você tem que informar o órgão ambiental que você vai paralisar as atividades. E quando você informa, ela pede imediatamente que o plano de recuperação de áreas degradadas seja implementado. Então, você precisa implementar o plano de recuperação de áreas degradadas que você, no início do processo, apresentou, porque você não tem como ter uma licença de operação de uma atividade de extração mineral sem ter apresentado em algum momento da fase de licenciamento, seja no início ou na fase de análise, um plano de recuperação de áreas degradadas, ok? Então, vai finalizar a atividade, o órgão ambiental solicita formalmente que você implemente o plano de recuperação de áreas degradadas que você apresentou, colocando todas as etapas, todos os procedimentos de recuperação e de mitigação de controle dos impactos que você disse lá no seu estudo que ia colocar, ok? Lava Jato. Lava Jato tem um aspecto hídrico muito forte, tem uma demanda hídrica muito forte, tem uma geração de efluente muito forte. Esse efluente tem que ser constantemente monitorado, tem que ser feita análise periódica desses efluentes para saber como é que está os parâmetros desses efluentes, e tudo isso demanda um acompanhamento, não tem para onde fugir. Então, existem uma série de demandas de serviços ambientais na prática para você estar oferecendo dentro do seu município. E esse foi o tema da live de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tema de hoje. Foi muito interessante, gostei muito aqui da participação de vocês. Muitas perguntas, muitas mensagens, tá? E fico muito agradecido pela audiência, tá? Recebi muitas perguntas essa semana e é muito importante essas perguntas porque eu compatibilizo com o que vocês estão realmente precisando saber. Que a minha intenção, há um certo tempo já, é documentar e ajudar vocês com o que é necessário, que é a prática, para vocês saberem o que vai utilizar na prática. Gostaria de convidar vocês que querem aprender um pouco mais sobre como entrar no mercado de serviços ambientais, e não só entrar, mas ter resultados satisfatórios, resultados acima da média, trabalhando dentro do seu município mesmo, que a gente já discutiu aqui que tem várias demandas. No dia 15 de agosto, agora, galera, às 20 horas, eu vou estar fazendo um webinário 100% gratuito, ok? Falando sobre como você pode, do zero, entrar no mercado e ter resultados acima da média, ter bons resultados, trabalhando 100% com serviços ambientais. Então, esse webinário vai ser 100% gratuito. Para você participar é muito fácil. No link da minha bio, tem lá um link para você clicar. Você deixa o teu e-mail, ok? Na minha bio tem um link, você clica, deixa o e-mail. E eu vou te mandar um link por e-mail, no dia 15 às 20 horas, disponibilizando o teu acesso gratuito. Lá eu vou dizer todos os passos, como você faz para entrar no mercado, quais são as oportunidades que tem no seu município, como você consegue ter os resultados que você espera ter dentro da área de serviços ambientais, que é um universo, galera, é um universo de possibilidades que a gente não tem nem ideia, ok? Então eu quero ajudar você com isso, tá bom?
Faz assim, clica lá, deixa teu e-mail e a gente se responsabiliza pelo resto. Quero ajudar você a entrar no mercado e ter bons resultados, ok? Lembrando que toda quinta-feira, às 19 horas, eu estou aqui ao vivo falando sobre temas que interessam os profissionais da área do meio ambiente, falando sobre temas diretamente relacionados a serviços ambientais. Agradeço demais aí você que está dizendo que vai divulgar. Divulga mesmo, porque a intenção é atingir o máximo de pessoas que precisam disso. A gente sabe que muitas vezes a falta de expectativa faz a gente mudar de área, faz a gente ficar desestimulado, e na verdade existe um universo de possibilidades para a gente trabalhar com o meio ambiente, e eu quero ajudar os profissionais recém-formados, os estudantes, a visualizarem essas oportunidades, tá? Então, fica ligado, acompanha, manda as perguntas que vocês vêm surgindo, tá? E um tema importante também, que o Danilo Palácio, Danilo, você está aí ainda, Danilo? Dá uma resposta aí, se você ainda está aí. O Danilo, pessoal, ele me mandou uma pergunta interessante sobre algumas ameaças que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental... Espera aí que está dizendo que o áudio parou. Vamos ver se vocês estão me escutando, galera. Tá tudo bem? Voltou aí? Vamos dando um feedback? Tudo bem? Tá tudo bem? Voltou? Ele, Carla, você está escutando bem aí o áudio? Que eu recebi uma mensagem que parou. Muito obrigado aí pelo seu elogio. Importante saber que a gente está ajudando de alguma forma. Bom, voltou então. Então, só quero ressaltar aqui um tema que o Danilo, eu acho que ele não deve ter saído, mas ele fez uma pergunta interessante. Ele me perguntou sobre as ameaças que a Lei Geral de Licenciamento Ambiental está sofrendo com esse novo governo, e a gente sabe que a gente já escuta falar de várias notícias sobre essa questão. E assim, eu acredito que meu tempo vai acabar daqui a pouco. As lives, elas duram no Instagram, se eu não me engano, 1 hora, né? E talvez não ter tempo eu falar muito sobre esse tema, que é muito importante, tá? A gente tem que olhar um pouco também para o futuro, sobre como as tendências do licenciamento ambiental, as alterações que estão sendo discutidas pelos nossos políticos, né, sobre a lei de licenciamento. E eu acredito que não vai dar muito tempo para eu falar, porque o tempo está se esgotando, mas eu vou falar sobre isso na minha próxima live, tá? É importante dizer que está existindo uma tendência de flexibilização do processo de licenciamento, que muitas vezes pode estar prejudicando o meio ambiente. Algumas atividades está havendo uma discussão de diminuir as exigências, algumas inclusive excluir a necessidade de um licenciamento ambiental, por exemplo, reparos em rodovias, em estradas. Está havendo uma discussão que esse tipo de atividade talvez não precise de um processo de licenciamento ambiental, e eu poderia dizer aqui vários fatores que justificam para essa atividade o processo de licenciamento ambiental, e eu vou falar sobre isso também, tá? Eu vou deixar sim, cara, essa live salva, e vou disponibilizar também essa live. Essa live vai ficar salva para vocês. E a gente sabe que esse trabalho de flexibilização muitas vezes atrapalha o que a gente entende sobre uma viabilidade ambiental nos empreendimentos. Meu tempo está acabando aqui e eu vou falar sobre isso. De antemão, muito obrigado, continuem acompanhando, espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela participação de vocês, e a gente se vê em outras oportunidades. Eu estou sempre aqui, manda sua dúvida sempre que precisar, ok? Falta aqui 25 segundos, mais uma vez agradeço. Toda quinta eu estou aqui às 19 horas, e clica lá no link que está na minha bio para se inscrever no webinário, vai ser 100% gratuito, beleza, galera? Conto com a presença de vocês em outras oportunidades. Muito obrigado, até a próxima.